Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, o Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é um DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado, no meu canal. Bom, o DVD sorteado de hoje é uma das comédias brasileiras mais conhecidas dos anos 2000. Uma história de troca de corpos, confusão, romance e muitas situações engraçadas. Porque o DVD sorteado de hoje é... Se Eu Fosse Você. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, um menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, se você gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs, ou você ama o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs, que é muito importante, tá? Então, bora falar um pouquinho desse filme aqui. O filme Se Eu Fosse Você, ele foi lançado, se eu não me engano, em 2005, tá? Ele foi lançado em 2005. E o filme acompanha Helena e Cláudio, um casal que está passando por uma fase complicada no casamento. Os dois começam a discutir cada vez mais porque possuem personalidades completamente diferentes, até que uma situação sobrenatural faz os dois acordarem no corpo um do outro. E agora eles precisam aprender a viver a vida um do outro. Bom, o diretor desse filme aqui é o Daniel Filho. Além desse filme, ele dirigiu A Partilha, Chico Xavier, Tempos de Paz e até a continuação de Se Eu Fosse Você 2. Daniel Filho é um dos nomes mais importantes do cinema e da televisão brasileira, trazendo aqui nos atores a Glória Pires, Tony Ramos e entre outros deles, tá? Grandes atores brasileiros famosíssimos. O Tony Ramos, ele faz novelas impactadas, meu Deus do céu, tanto de novela que ele fez. E, sério, esse aqui é um filme muito divertido. A ideia da troca de corpos funciona muito bem, porque permite que a gente veja os dois personagens enfrentando situações completamente fora da realidade deles, tá? Mas no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco mais de detalhes sobre o filme Se Eu Fosse Você, tá bom? Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, exclusivo para locação. Glória Pires, Tony Ramos, uma comédia de Daniel Filho. Depois de assistir, você vai se sentir uma outra pessoa. Dos produtores até de Sexo, Amor e Traição. Aqui está a lombada, parceria aqui da Fox. A parte de trás, olha só quantos espectadores esse filme teve. Nossa senhora. Um pouco da sinopse do filme, com algumas ceninhas, contém vários bônus nessa edição. A duração do filme é um pouco longa, 1h44. E a classificação indicativa é para maiores de 10 anos, porque as inadequações são linguagem depreciativa. E abrindo aqui está a arte do disco. Simplesinha essa artezinha, tá? E ele também possui uma arte interna. Olha só, essa arte interna que mostra a seleção de cenas. Da hora demais. Botando aqui de volta. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, tá? Então curtem aí o menu de Se Eu Fosse Você. Mulheres gostam de espelho, mulheres gostam de corpo nu.
Tia, seu pai falou comigo hoje novamente a respeito de você estudar na Europa. Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Se Eu Fosse Você. Agora eu vou contar um pouco da sinopse do filme, explicar a história, falar dos personagens, destacar as partes mais importantes e também explicar o final dessa divertida comédia brasileira dirigida por Daniel Filho, estrelado pelo Tony Ramos e a Glória Pires. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse completa que eu vou falar pra vocês desse clássico nacional chamado Se Eu Fosse Você. Então, bora lá começar. A história que acompanha Cláudio e Helena, um casal que está casado há muitos anos, mas que já não vive exatamente a melhor fase do relacionamento. O Cláudio, ele é um publicitário que está completamente concentrado no trabalho. Ele é bastante organizado, responsável e gosta de ter controle sobre as coisas. Já a Helena, por outro lado, ela é uma professora de música e possui uma personalidade diferente. Ela também está cansada de algumas atitudes do marido e sente que ele não consegue compreender completamente os problemas que enfrenta no dia a dia. Apesar de ainda existir amor entre os dois, o relacionamento está cheio de discussões e pequenas brigas. Certa noite, depois de mais uma discussão, acontece algo completamente inesperado. Eles falaram a seguinte frase: "Se eu fosse você..." O Cláudio e a Helena acordam e descobrem que trocaram de corpos. O Cláudio agora está no corpo da Helena, enquanto a Helena está no corpo do Cláudio. No começo, os dois ficam completamente desesperados. Eles não sabem o que aconteceu e muito menos como voltar ao normal. O problema é que precisam continuar vivendo suas vidas normalmente, sem contar para outras pessoas que seus corpos foram trocados mesmo. E é justamente aí que começam as situações mais engraçadas do filme Se Eu Fosse Você. O Cláudio, ele precisa começar a entender como é viver como mulher. Ele precisa lidar com roupas, maquiagem, cabelo, trabalho e diversas situações que nunca havia experimentado. Ao mesmo tempo, precisa fingir que continua sendo a Helena diante de familiares, amigos e até colegas. Ele começa a perceber que muitas coisas que considerava simples são, na verdade, muito mais complicadas. Já a Helena também enfrenta enormes dificuldades. Agora ela precisa ir ao trabalho do Cláudio e assumir sua função como publicitário. Ela precisa participar de reuniões, tomar decisões e lidar com pessoas que não fazem ideia de que existe alguma coisa diferente acontecendo. A Helena começa a descobrir detalhes da vida profissional do marido que nunca reconheceu. Ela também passa a entender melhor as responsabilidades e pressões que o Cláudio enfrenta. Apesar de todas as situações engraçadas, o filme até que ele tem uma mensagem importante. Ao viverem um na pele do outro, Cláudio e a Helena, começam finalmente a compreender melhor as dificuldades que cada um enfrenta. Eles percebem que passaram muito tempo julgando um ao outro, sem realmente tentar entender o ponto de vista do parceiro. A troca de corpos acaba funcionando como uma espécie de oportunidade para que os dois enxerguem o casamento de uma maneira diferente. A filha de Cláudio e a Helena também percebe que alguma coisa está diferente nos pais. Ela começa a estranhar algumas atitudes e comportamentos, mas não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Isso aumenta ainda mais a quantidade de situações engraçadas. Enquanto eles tentam descobrir como voltar aos próprios corpos, Cláudio e a Helena continuam precisando viver suas respectivas juntos. Respectivas vidas juntas, né? O problema é que eles começam a interferir involuntariamente nas coisas um do outro.
Ao mesmo tempo, eles percebem que suas atitudes dentro do casamento contribuíram para muitos dos problemas que estavam enfrentando. A troca de corpos, apesar de absurda, acaba sendo exatamente aquilo que os dois precisavam para perceber os seus próprios erros. Depois de toda a confusão, Cláudio e a Helena finalmente conseguem compreender melhor um ao outro. A relação dos dois muda completamente. Eles percebem que ainda existe muito amor entre eles e que precisam aprender a conversar e respeitar as dificuldades um do outro. No final, os dois conseguem voltar aos seus próprios corpos, mas a experiência deixa uma grande mudança no relacionamento. Agora eles conseguem enxergar o casamento de uma maneira diferente e passam a valorizar muito mais um ao outro. O mais importante do final não é simplesmente descobrir como eles voltaram aos próprios corpos. A verdadeira transformação acontece dentro dos dois. Antes da troca, Cláudio e a Helena estavam presos em seus próprios pontos de vista. Cada um acreditava que o outro não entendia seus problemas. Depois de viverem literalmente a vida um do outro, eles finalmente percebem que estavam julgando sem compreender. E o filme ele mostra que muitas vezes precisamos tentar enxergar uma situação pelo ponto de vista da outra pessoa antes de julgá-la, tá? Vamos sempre lembrar disso. Vou falar um dos pontos positivos desse filme aqui. Tony Ramos e a Glória Pires têm uma ótima química, muitas situações engraçadas, excelente premissa para uma comédia, boa mensagem sobre relacionamento, humor que funciona mesmo depois de vários anos, ótima representação da vida de um casal, e o filme ele consegue equilibrar comédia e romance. Claro que também depende dos pontos negativos, como algumas situações são bastante previsíveis, algumas piadas envelheceram um pouco mal, a explicação da troca de corpos é praticamente inexistente, e alguns personagens secundários poderiam ter mais destaques nesse filme. Mas na minha opinião, Se Eu Fosse Você é uma das comédias brasileiras mais divertidas. A ideia de colocar o Tony Ramos e a Glória Pires trocando de corpos é muito simples, mas ele funciona justamente porque os dois atores conseguem interpretar muito bem as personalidades um do outro. Eu gosto principalmente de ver o Cláudio tentando se comportar como a Helena e Helena tentando assumir a vida do Cláudio. As situações ficam engraçadas porque os dois conhecem muito pouco da rotina um do outro e acabam descobrindo que viver a vida do parceiro não é tão fácil quanto imaginavam. Também acho muito boa a mensagem do filme. Por trás de todas as piadas, existe uma história sobre um casal que estava se afastando porque cada um estava preocupado demais com os próprios problemas. A troca de corpos faz com que eles finalmente entendam o que o outro sente. Tony Ramos e a Glória Pires estão muito bem juntos, e a química entre eles deixa o filme ainda mais divertido. É claro que algumas situações são meio imprevisíveis, e a explicação sobrenatural para a troca de corpos praticamente não existe, mas eu acho que isso não prejudica muito a experiência para mim, porque o objetivo principal é fazer o público rir e acompanhar a transformação do relacionamento. Para mim, é um daqueles filmes brasileiros que funcionam muito bem para assistir novamente, principalmente quando você quer ver uma comédia leve e até divertida. E a nota que eu vou dar para o filme Se Eu Fosse Você é 9. É uma comédia brasileira muito divertida, com dois protagonistas excelentes, uma ideia criativa e uma mensagem muito boa sobre relacionamento, empatia e a importância de entender o ponto de vista da outra pessoa. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Se Eu Fosse Você aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo. O que vocês acharam do filme Se Eu Fosse Você? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês também acham que Tony Ramos e a Glória Pires formam uma das melhores duplas da comédia? Das comédias brasileiras? E vocês gostariam de acordar um dia no corpo de outra pessoa? Escreva aqui nos comentários, vou adorar ler a opinião de cada um de vocês, saber a nota que vocês dariam para o filme e responder os comentários.
Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal. Fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.